Bom, aqui respondendo a pergunta aqui do Alessandro Ikawa. Muito bem-vindo, Alessandro. E ele pergunta o seguinte: existe alguma pesquisa que mensurou o estresse? É uma ótima pergunta. Então, gente, existem várias pesquisas mensurando o estresse. O estresse não é mensurado apenas pela autopercepção. Muito tempo atrás, quando não existiam, tecnologias bioquímicas e laboratoriais diversas para a mensuração do estresse, não se tinha como dosar os níveis de estresse da pessoa. No entanto, já há anos nós conseguimos sim mensurar o estresse de uma pessoa. Tá, Ikawa? Então, existem sim várias pesquisas mostrando a mensuração do estresse. E o que acontece? Vou citar aqui alguns dos modos de mensurar o estresse, tá bom? Quando nós estamos em situação de estresse, gravem o que eu vou falar. A glândula responsável pelos hormônios relacionados ao estresse é a glândula chamada adrenal. Antigamente ela era chamada de suprarrenal, porque é uma glândulazinha pequena que fica acima do nosso rim. E, de uns tempos para cá, chama-se de adrenal, tá bom? Nós temos duas glândulas adrenais. Cada glândula adrenal, que é bem pequenininha, fica acima de um rim nosso. E quando nós estamos expostos aos vários agentes estressores, as nossas glândulas adrenal recebem comando do nosso cérebro, do hipotálamo e da hipófise, para que a adrenal, produza hormônios do estresse. A glândula adrenal é a nossa glândula responsável por produzir e liberar na nossa corrente sanguínea os hormônios relacionados ao estresse. Existem vários. O principal deles é o cortisol. Existem outros, mas o principal dele é o cortisol. E para mensurar a quantidade de estresse que a pessoa está, para mensurar se a pessoa tem ou não uma disfunção nesta glândula, em decorrência também de altos níveis de cortisol por muito tempo, a pessoa precisa fazer uma série de exames, dentre os quais a dosagem do cortisol. Então, a pessoa vai conseguir mensurar se ela está numa situação de estresse crônico ou não, se ela está numa situação onde a glândula adrenal dela já está deficiente ou não, a partir, por exemplo, da dosagem de uma pilha de exames, de uma pilha de hormônios e algumas outras substâncias, mas o principal, Ikawa, é o cortisol. Então, o que acontece? Quem tem fadiga crônica precisa, dentre vários outros exames, realizar um exame chamado o exame do cortisol, a dosagem do cortisol. Existe o cortisol sérico, que não é bom para verificar, ele não é tão sensível. O cortisol sérico, eu recomendo que vocês não façam. Se vocês precisam dosar o cortisol de vocês, tentem fazer a dosagem do cortisol salivar. E aí, gente, existe uma coisa chamada curva de cortisol. O que é isto? O nosso cortisol pela manhã tem que estar em quantidades altas, porque o cortisol não traz só malefícios. O cortisol é o hormônio do despertar. Nós só acordamos se o nosso cortisol matinal estiver elevado. Ao longo do dia, este cortisol, que pela manhã deveria estar alto, ele vai baixando.
E à noite, ele deveria estar muito baixinho. Por quê? Porque quando ele está bem baixinho, ocorre o aumento de um outro hormônio chamado melatonina, que é o que vai nos fazer relaxar e ter um sono profundo e reparador. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma fadiga chamada fadiga adrenal ou disfunção adrenal, uma alteração da glândula adrenal em relação aos níveis de cortisol e de outros hormônios também, DEA, dehidroepiandrosterona, testosterona na mulher é produzido também na glândula adrenal. Então, vários são os hormônios produzidos pela glândula adrenal. E quando a pessoa ela consegue dosar se a glândula adrenal dela está boa ou não, se ela está saudável ou não, fazendo, por exemplo, este exame chamado curva de cortisol salivar. Curva de cortisol salivar. Então, você vai ao laboratório, conversa com seu médico, o médico vai te fazer o pedido médico, né? Você pode fazer tanto com pedido médico estes exames, como também sem pedido médico, tá? Se você for a uma clínica, a um laboratório, pelo sistema privado, pagando, né? Pelo particular, você consegue, mesmo sem ter uma prescrição, uma solicitação médica, conseguir fazer estes exames. Mas se você desconfia de alguma doença, de alguma disfunção orgânica, é muito importante que haja um acompanhamento aí multiprofissional de pessoas que possam também estar te orientando, te conduzindo em relação aos exames a serem feitos e fazendo a leitura destes exames, tá bom? Então, Ikawa, é sim possível mensurar as quantidades, o nosso estresse a partir da quantidade dos hormônios estressores que nós temos no nosso corpo. O principal deles é o cortisol. Existe o dehidroepiandrosterona, DHEA. Existe também testosterona, que nas mulheres é produzido principalmente na adrenal, nos homens não, nos homens é mais nas gônadas. E aí, deixa eu verificar, aldosterona também é um hormônio que é produzido na nossa glândula adrenal, tá bom? Então, sim, é possível mensurar, é possível saber qual é o nosso nível de estresse a partir dos exames laboratoriais, em especial dos exames de cortisol. E aí, se você quer fazer a curva do cortisol salivar, você tem que fazer, ele funciona assim. Você vai numa clínica que faça este exame, você solicita 4 ou 5 salivetes. Salivete é um tubinho que tem um algodãozinho dentro, e aí você vai ter que pôr ali dentro a tua saliva por algumas vezes ao longo do dia. Pode ser 3 vezes, pode ser 4 vezes, pode ser 5 vezes. Então, vamos dar como exemplo uma dose de 3 amostras de cortisol salivar. Você num dia pega no laboratório os salivetes, aí no dia seguinte, pela manhã, ainda na cama, você pega o salivete, abre, põe na boca o algodãozinho que tem dentro dele, esterilizado, deixa por alguns instantes e depois põe este algodão no salivete com a tua saliva. Tampa e armazena sob refrigeração. Normalmente isso logo pela manhã. Aí, num outro momento do dia, à tarde, por exemplo, você faz a mesma coisa e à noite você faz a mesma coisa. Então você vai coletar aí sua saliva e você vai coletar, podem ser 3 amostras, podem ser 4, podem ser 5. Armazena na geladeira, põe o horário direitinho, no dia seguinte leva para o laboratório. Eles vão fazer a dosagem e depois, com o resultado, você vai saber se os teus níveis de cortisol estão bons ou não. Só lembrando que os níveis de cortisol expressam a saúde da glândula adrenal. E a nossa glândula adrenal é considerada a nossa glândula do estresse, porque ela é a responsável por produzir os nossos hormônios relacionados ao estresse.
que quando a pessoa está com alterações na glândula do estresse, na glândula adrenal, em decorrência de um estresse crônico por muito tempo, esta pessoa pode apresentar deficiência, baixa produção de vários hormônios. Então, nestes casos, é importante também fazer uma pilha de exames para verificar qual é a causa da tua fadiga crônica, se é em decorrência de uma insuficiência adrenal, decorrente de anos e anos de estresse silencioso, de estresse crônico, tá legal? Então é muito, muito importante fazer isto.